Hola, sean muy bienvenidos a la quinta y la última clase de los desafíos Español de Ceno no pasa. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y aquí te habla Ruan Aragón. Muy bueno, vámonos para una gran clase, la última y la más importante que voy a quitar muchas dudas de ustedes, Bom, eu sou o Aragão, seja muito bem-vindo à quinta e à última aula do desafio Espanhol Deixando Não Passa. Os últimos dias foram incríveis e eu tenho certeza que você já está a um passo de chegar mais próximo à sua fluência. Essa é a aula mais importante, onde eu vou te mostrar um pouco mais sobre o meu método Hola Espanhol. Por isso que estamos num local diferente. E talvez não apareça muito bem os slides que eu preparei, porém aparecerá aí na tela para você. Bom, então vamos agora para a quinta aula do desafio. Esse evento tão incrível. Mas, afinal, o que a gente aprendeu até agora no desafio Espanhol Deixando Não Passa? Bom, na primeira aula, a gente viu um pouco sobre os erros, o erro número 1 dos brasileiros ao tentar estudar espanhol. Como, por exemplo, que acha que é muito novo e não consegue aprender espanhol e muitas outras coisas, né? E a gente viu também como transformar o português em um aliado na hora de estudar. Na aula 2, que saiu na quarta-feira, a gente viu os 4 passos fundamentais para estudar e aprender o espanhol de um jeito que realmente funciona. Vocês lembram dos 4 passos? Vamos se lembrar. O primeiro passo era entender as diferenças entre a pronúncia do português e do espanhol. O segundo passo era dominar o vocabulário das principais situações. O terceiro passo era você entender o que os nativos dizem, porque você lembra? Entender o que eles falam é mais importante do que você falar bem. E o quarto passo era repetir tudo que você aprendeu. Bom, na terceira aula você viu um pouco mais sobre o método Hola Espanhol na prática, junto com o material de estudos em PDF, pois trabalhamos um diálogo bem interessante e tivemos o áudio em MP3 para você praticar a sua pronúncia. Já na aula 4, que saiu inclusive ontem, mas obviamente já saiu do ar, eu falei mais sobre as suas respostas às suas principais dúvidas na aprendizagem de espanhol. Então, te dei técnicas para melhorar a sua pronúncia no espanhol, te ensinei a como não travar na hora de falar, falei um pouco mais sobre qual idioma estudar primeiro, o espanhol ou o inglês, enfim, muitas coisas legais. E o que você vai aprender na aula de hoje? Bom, e para quem quer continuar e avançar na aprendizagem de espanhol, eu vou falar aqui um pouco mais sobre o que é e para quem é o curso Método Hola Espanhol, quais são os módulos e as aulas do curso, como vai funcionar as inscrições, como vai funcionar o sorteio que está valendo e como retirar o seu certificado, tá? E atenção, que está escrito aqui, as vagas para o curso do Método Hola Espanhol, elas são limitadas e vão ser preenchidas por ordem de chegada nas matrículas. E para não perder sua vaga, leia os materiais e acompanhe essa aula e descubra como se inscrever. Bom, então vamos lá? Bom, vocês gostaram de começar a aprender espanhol, gente? Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Esse é só o início. Para quem participou desses dias, eu tenho certeza que foram dias incríveis, com aulas incríveis e que vocês aprenderam muito. Então, nas próximas páginas, nos próximos slides, nos próximos minutos desse vídeo, vocês vão conhecer o Método Hola Espanhol, um dos melhores e um dos mais completos cursos online de espanhol para brasileiros. Então, vamos lá. O que é o curso Método Hola Espanhol Básico? O Método Hola Espanhol Básico é um programa de estudos de espanhol onde você vai ter acesso às melhores técnicas para aprender em pouco tempo que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Com aulas ao vivo comigo, o que é melhor ainda, pois eu sou um aluno estudante. E com a tecnologia, foi e é muito mais fácil criar uma metodologia eficaz para todos através de estudos. E por ainda estar aprendendo é melhor para mim, pois eu posso melhorar. Em 10 meses de experiência que eu tenho, eu melhorei muito. Eu sou outra pessoa. Eu era uma antes de começar a dar aula de espanhol e agora eu sou outro depois de começar a dar aulas. Você vai aprender espanhol através de uma combinação de uma metodologia altamente eficaz. Além de explicação detalhada, as aulas possuem materiais extras de estudo como PDFs, exercícios com gabaritos,
áudios MP3 para praticar a pronúncia e também serão trabalhados textos, diálogos, situações práticas e reais do dia a dia, te levando ao aprendizado natural e rápido do espanhol. E tudo isso é para que você consiga se comunicar e expressar bem em espanhol, seja quando você for viajar, conversar com nativos ou fazer até intercâmbios. Então aqui a gente fala que a gente tem as aulas em vídeo, os PDFs para baixar, com exercícios, enfim, e os áudios em MP3 para praticar essa pronúncia. Então agora vamos falar sobre para quem é o método espanhol. Bom, o método espanhol é para todas as pessoas que querem aprender espanhol de uma maneira simples, rápida e eficiente. Ou seja para quem quer viajar ou morar em países de língua espanhola, viajar, fazer intercâmbios ou estudar fora, conquistar um maior reconhecimento no mercado de trabalho, aprender a falar um segundo idioma. Ou seja, é para aquelas pessoas que querem se livrar de uma vez do portunhol e serem capazes de se comunicar, expressar, escrever e ouvir bem em espanhol, em qualquer situação e com qualquer pessoa, sem que leve anos para alcançar esse objetivo. Vocês querem saber um pouco mais sobre o método espanhol? Nos próximos minutos e nos próximos slides eu vou tirar dúvidas sobre o curso. Então vamos lá. A primeira dúvida é: para quem o curso é indicado? Bom, o método espanhol funciona para quem não sabe nada de espanhol e também para quem já estudou, mas ainda não atingiu ainda o nível que gostaria. Assim, o curso é para quem quer alcançar a fluência na comunicação em espanhol, através de um método de estudos fácil, rápido e que funciona. Mas, para quem não é indicado, esse curso não será para todo mundo. Assim, ele não é para aquelas pessoas que precisam se esforçar e se dedicar ou que estão procurando aí uma fórmula mágica para aprender um idioma e ser fluente do dia para a noite. Então, esse método é só para quem tem garra e vontade de aprender. Juan, eu não entendo nada de espanhol. O curso funciona para mim? Sim, o método espanhol é recomendado para quem está iniciando ou para quem já tem algum conhecimento em espanhol. Mas eu já estou fazendo um curso de idiomas. Será que eu consigo fazer ao mesmo tempo? Óbvio, o método espanhol é um programa completo de estudos online e tem a flexibilidade para que você consiga conciliar seus estudos com outras atividades, incluindo aulas de outros idiomas. O curso é online ou é presencial? Bom, as aulas do curso são 100% online e ao vivo. Assim que realizar a sua matrícula, você receberá um link para entrar no grupo oficial do WhatsApp para ter o acesso a todos os materiais de estudos exclusivos para os alunos, onde você terá acesso a todo o conteúdo e você pode assistir às aulas no computador, no celular ou no tablet. É só você baixar o aplicativo Zoom. Por ser online, você tem a vantagem de participar ao vivo e também poder reassistir quantas vezes quiser, pois elas são gravadas. Esse método é focado na gramática ou na conversação? Como vocês já viram durante esses dias, a gente já entendeu que língua é comunicação e que a comunicação abrange todas as áreas. Então, o método espanhol, ele não possui um foco em somente uma delas, mas sim em todas. Assim, no curso eu vou te entregar o passo a passo para você aprender espanhol e em pouco tempo se livrar do portunhol, sendo capaz de se comunicar bem, escrever e ouvir. Qual é a duração do curso? Vamos lá. A questão é: depende. Então, depende do seu plano em geral. Se você fizer 2 aulas semanais aproximadamente, você consegue terminar o básico em aproximadamente 10 meses. Mas se decidir fazer uma aula semanal, você vai terminar apenas em 20 meses. Ou seja, você irá demorar o dobro do processo. Se você fizer uma aula por semana, em 10 meses você terminará o básico 1 em setembro deste ano e o básico 2 em julho do ano que vem. Ou seja, são 20 meses. Se você decidir fazer 2 aulas semanais, você termina em setembro os 2 básicos. Quando as matrículas serão abertas? Bom, vocês já devem entender, né, que as matrículas já estão abertas. Hoje, às 6 horas da manhã, ou às 5 horas para quem estava na lista VIP. A gente abriu as inscrições para a turma do curso básico e aulas particulares de qualquer nível. E é importante que você fique atento ao grupo de WhatsApp e garanta sua vaga logo nas primeiras horas. As matrículas já estão abertas. Mas não termine esse vídeo, porque senão você pode se dar mal. Então, só para avisar, nós estamos abrindo vagas
para aulas individualizadas de qualquer nível, básico, intermediário ou avançado. E para quem é do nível básico e prefere aulas em turmas, as aulas em turmas estão abertas. Então a gente tem vagas para a turma do curso básico, que é um horário para todo mundo, ou um horário para aula individualizada, que é apenas eu e você que decidiremos o horário. Bom, a próxima dúvida é: por quanto tempo as matrículas ficarão abertas? As matrículas ficarão abertas até sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Embora a gente seja um curso online, a gente faz o acompanhamento pessoal dos alunos e já vamos começar com tudo na semana em seguinte do encerramento das matrículas. Então se recomenda, portanto, que você faça sua inscrição logo nas primeiras horas quando as matrículas abrirem, para que você não corra o risco de perder a sua vaga. Se eu tiver alguma dúvida durante o curso, o que eu faço? Bom, damos todo o suporte aos nossos alunos. Assim, se você tiver alguma dúvida em algum conteúdo, você pode enviar a sua dúvida para ser respondida durante a aula ao vivo, através do grupo de alunos via WhatsApp ou através do meu WhatsApp privado. Independente, todos os casos serão dúvidas, em todos os casos de dúvidas serão respondidos. E por quanto tempo, em quanto tempo eu estarei falando em espanhol e me comunicando bem? Bom, você vai ter acesso às melhores técnicas para aprender em pouco tempo, o que você levaria anos estudando nas escolas tradicionais. Mas para isso é necessário dedicação e esforço, como eu já havia dito. Se você seguir o método, não tem erro. Em poucos meses estará se comunicando bem em espanhol. Se você agarrar essa oportunidade, eu acredito que até dezembro você vai estar num ótimo nível de fluência. E por que eu devo ser um dos primeiros a me inscrever? Ao ser um dos primeiros inscritos, você garante a sua vaga e os bônus exclusivos que preparamos para essa turma e não corre o risco de ficar de fora. Além disso, não há previsão de quando haverá uma nova turma. E se houver, nós não temos certeza e garantia de que serão as mesmas condições especiais e bônus de preço que preparamos para essa turma. O que é a lista VIP? Ou melhor, o que foi a lista VIP? Várias pessoas estavam ansiosas para se inscreverem e com medo de não conseguir uma vaga, assim, por ter várias pessoas acompanhando o evento, a gente decidiu criar a lista VIP. Quem estava nela recebeu o link, as mensagens com o link e informações para se inscrever 1 hora antes, ou seja, às 5 horas da manhã, 1 hora antes de todo mundo, na segunda-feira. E para entrar na lista, era só colocar seu e-mail, WhatsApp e pronto. Enfim, vamos falar agora sobre o nosso sorteio. Como assim, Juan? Lembrando que as matrículas terão previsão de fechar na sexta-feira. Porém, na nossa última turma que abrimos em outubro do ano passado, abrimos também numa segunda, iria até sexta, porém na quarta todas as vagas já se esgotaram. Então, não perca. Bom, é isso mesmo. Nós temos um sorteio e a gente vai falar um pouco mais sobre o sorteio. Então, afinal, qual foi o prêmio do sorteio? A gente vai dar para o ganhador 3 meses de aulas individuais comigo. Quem está participando, porque já se encerrou as suas oportunidades. Todos que responderam as pesquisas que eu enviei nos grupos de WhatsApp. Se você preencheu, parabéns, você já está concorrendo ao sorteio. Juan, mas como vai funcionar o sorteio? Vai acontecer em fases. Vai ter lives todos os dias durante essa semana, às 7 horas da noite, no meu Instagram, Chico Poliglota. Então vamos conferir as fases. A primeira fase acontecerá hoje. Na live de hoje, eu vou sortear 5 pessoas. Essas 5 pessoas já têm uma chance maior de ganhar o sorteio. Amanhã, terça-feira, a segunda fase, eu vou escolher as 4 melhores respostas. Então eu vou olhar os formulários das 5 pessoas sorteadas e a pior resposta será eliminada do campeonato. Já a terceira fase, que acontecerá na quarta-feira, os 3 posts mais curtidos. Ou seja, após falar quais serão as 4 melhores respostas, as pessoas vão preparar posts para publicar no nosso Instagram. Pode ser um vídeo explicando o porquê deve ganhar, enfim. E os 3 posts mais curtidos, que nós iremos anunciar na quarta-feira, irão continuar. A quarta fase de quinta-feira serão os 2 mais votados. Então, dos posts mais curtidos, iremos soltar uma
votação para você votar quantas vezes quiser e anonimamente. E os 2 mais votados irão continuar na competição. E a quinta fase, nós vamos sortear uma das 2 pessoas e será o ganhador e ganhará 3 meses de aulas individuais comigo. Eu quero te lembrar uma coisa. Juan, eu posso ter chances extras? Sim. Se ainda hoje, na segunda-feira, você preencheu a pesquisa e já se inscreveu no curso, você tem uma chance a mais. Então, se nós temos o João, a Maria e o Gabriel, e o João todos responderam as pesquisas, mas apenas o João se inscreveu no curso antes da primeira live. Então, no sorteio terá o nome do Gabriel, da Maria, João e do João de novo, pois ele tem um cupom da sorte a extra, pois ele tem uma chance extra. Então, boa sorte para quem está participando. Eu te espero nas lives do sorteio. E quanto eu teria que investir para ter acesso ao método espanhol? Bom, nessa turma a gente preparou descontos exclusivos para você. Então, fica aí. Essa é a tabela comum das aulas. Então, se você quiser uma aula por semana, você vai pagar no mês R$80. Se você quiser 2 aulas por semana, no mês você teria que me pagar R$160. Mas eu vou te dar um desconto melhor. Para você que participou do Desafio Espanhol deste ano Não Passa, eu vou te dar um desconto de até 25%. É isso mesmo. Mas é o seguinte, tem algumas condições. Depende do tempo que você for estudar comigo. Se você quiser estudar apenas por 1 mês ou 2 meses, você terá apenas 5% de desconto. Agora, se você quiser 3 ou mais, se você for estudar comigo 3, 4, 5 ou mais meses, eu posso te dar 10 ou até 25% de desconto. Deixa eu te explicar melhor. Então, se você for estudar durante 1 ou 2 meses comigo, você vai ter apenas 5% de desconto. Ou seja, se você quiser uma aula semanal de R$80, você vai pagar apenas R$76. Se você quiser 2 aulas semanais de R$160, você vai pagar R$152 por mês. Mas se você for estudar 3 meses ou mais comigo, por mês eu vou fazer uma super promoção. Uma aula semanal você pagaria R$80. Mas como você vai estudar mais de 3 meses comigo, eu vou te dar um desconto de 10% e você vai precisar pagar só R$72. Mas a pessoa também vai estudar mais de 3 meses comigo, mas quer 2 aulas por semana. Então, se você for estudar 3 ou mais meses comigo e quer 2 aulas semanais, você não vai me pagar 160, você vai me pagar 120. Eu vou te dar 20% de desconto, ou seja, R$40. E isso é muita coisa. R$120 não é nem metade de uma mensalidade de uma escola tradicional. Você não pode perder essa promoção. Então, você pode ter 5% de desconto 1 ou 2 meses. Ou, se você quiser 3 meses ou mais, por mês você pode ter 10% de desconto se você fizer uma aula semanal e 25% de desconto se você fizer 2 aulas semanais, pagando R$120 mensais no lugar de 160. Ou seja, você vai economizar R$40 por mês. Você tem noção que em 13 meses você já vai economizar R$120 se você quiser 2 aulas semanais? Bom, então essa é a super promoção que eu tenho para vocês. Para quem participou e recolheu todas as chaves do certificado do desafio, eu vou explicar sobre ele agora. Você vai poder preencher o certificado através de um link que eu vou disponibilizar na próxima semana nos grupos de WhatsApp. Bom, para ganhar o certificado, você só precisa ter as 5 chaves que eu liberei, uma em cada aula do desafio. Então, se você não assistiu nenhuma aula, você não vai conseguir ter o seu certificado. Daqui a pouco eu vou falar a chave dessa aula. Você vai receber o link via WhatsApp e também vai receber via WhatsApp ou via e-mail o seu certificado. Então, como você vai preencher? No formulário, a chave 5 do certificado é método. Método, já tá aqui, anota aí, hein? A última chave do certificado.
Então, você vai receber este formulário. Certificado de espanhol desse ano não passa. Se você participou do Desafio Espanhol desse ano não passa, que aconteceu entre 23 a 30 de janeiro de 2023 com o Aragão, preenche seus dados para liberar o seu certificado. É só você colocar seu e-mail, seu nome completo, o seu contato, colocar se você assistiu todas as aulas do desafio e anotar chaves. A chave da aula 1, a chave da aula 2, a chave da aula 3, a chave da aula 4, a chave da aula 5, eu acabei de falar. E assim que você apertar no botão enviar, o certificado será enviado após a revisão da nossa equipe para conferir suas respostas, que será enviado do seu número de WhatsApp. Só clicar no botão enviar e aí depois da próxima semana a nossa equipe vai revisar todas as respostas e enviará para quem acertou todas as chaves. Então, depois que você já soube como conseguir o seu certificado, vamos saber quais são os conteúdos do curso? Então, no curso básico, a gente divide o básico 1 e o básico 2. Cada básico tem 4 blocos e cada bloco tem 6 aulas. Então, no básico 1, o bloco 1, aula 1, o espanhol no mundo, os países hispanohablantes. Na aula 2, já vamos ver a fonética em espanhol e o alfabeto. Na aula 3, saludos e despedidas, que falamos isso na aula 3 do desafio. E na aula 4, formas de apresentação e estações do tempo. Formas de apresentação e estações do ano. Na aula 5, tempo, estado civil e países e nacionalidades. E na aula 6, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos aprender a como estudar espanhol com música. No bloco 2, aula 7, vamos ver informações pessoais, comunidades autônomas. E na aula 8 a gente já começa a ver um pouco de gramática. Então, pronomes pessoais, diferenças entre tu e os ter. Depois na aula 9 vamos ver os vocabulários de objeto que utilizamos na sala de aula. Na aula 9 já vamos ver o vocabulário de objetos que utilizamos na sala de aula. E vamos falar um pouco mais sobre o tempo do presente do indicativo. Na aula 10 vamos ver dias das semanas, cores, meses do ano. Já na aula 11 os números e as palavras interrogativas. E na aula 12, para finalizar o bloco, vamos aprender a como estudar espanhol com séries e filmes. No bloco 3, na aula 13, vamos ver lugares e serviços, vamos ver um pouco de cultura. Na aula 14, os verbos estar, haver, ser e tener. Na aula 15, os artigos, as preposições. Já na aula 16, vamos ver as partes da casa. Então, as partes internas da casa, as partes externas da casa. Na aula 17, vamos aprender a como ir no restaurante e falar em espanhol tranquilamente. Vamos aprender todo o vocabulário de restaurante, comida e etc. E na aula 18, vamos ver 10 expressões com comida para já ajudar e complementar a aula 17. No bloco 4, na aula 19, vamos ver o vocabulário de objetos que temos em nossa casa. E na aula 20, os comparativos e falar de gênero e número. Na aula 21, vamos começar a ver os verbos regulares. Vamos saber o que é isso e vamos ver um grupinho de verbos. Na aula 22, vamos ver o grupo 2 e o grupo 3 de verbos. Já na aula 23, vamos falar um pouco mais sobre os signos latinos. E na aula 24, que se encerrará o bloco 4, se encerrará também o básico 1. Então, iremos fazer uma revisão do básico 1 na aula 24. Aí, começamos o básico 2 no bloco 5 e já na aula 25, que iremos falar sobre horas, expressões de frequência, e a aula 26, que vamos falar sobre verbos reflexivos e a sua rotina, que tem tudo a ver com esses verbos. Na aula 27, vamos ver sobre os animais e todo o vocabulário de natureza, tempo atmosférico, ecologia. Na aula 28, vamos ver roupas e tecidos e os pronomes de objeto direto. Na aula 29, já vamos ver os verbos quedar, poner, quedar-se e poner-se e as profissões. E na aula 30, vamos aproveitar para aprender um pouco mais e saber quais são as receitas culinárias típicas de cada país hispano-falante. No bloco 6, aula 31, vamos falar sobre pronomes demonstrativos. Na aula 32, vamos aprender os aspectos físicos e psicológicos para se descrever e descrever outras coisas e pessoas. Na aula 33, vamos aprender sobre o corpo humano e na aula 34, os esportes e os pronomes de objeto indireto. Na aula 35, vamos aprender frutas, verduras e legumes e frases úteis para utilizar com elas. Então, por exemplo, usar no mercado, numa feira, no sacolão. E na aula 36,
vamos aprender a como estudar espanhol lendo, isso mesmo, estudando com livros. No bloco 7, na aula 37, vamos ver advérbios e já vai juntar com o tema da aula 38, que é muy e mucho. Na aula 39, vamos ver os possessivos, então os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos. Na aula 40, como expressar gostos e como concordar e discordar em espanhol. Na aula 41, vamos ver heterogenéricos e heterotônicos. E na aula 42, heterosemânticos e um pouco mais de cultura, o Dia de los Muertos. E para finalizar, o bloco 8, na aula 43, vamos falar um pouco mais sobre família e parentesco. Na aula 44, os meios de transporte. Na aula 45, vamos fazer uma revisão do básico 2, ou seja, blocos 5, 6, 7 e 8. Na aula 46, vamos falar sobre filme, talvez até assistir um filme e continuar com o mesmo tema na aula 47, ok? E na aula 48, que é a última aula do básico, a gente vai fazer uma revisão do básico completo, desde a aula 1, ou seja, o básico 1 e o básico 2. Você viu que o curso é completíssimo. O básico é feito pelo básico 1 e o básico 2. Cada básico tem 4 blocos, ou seja, são 8 blocos ao total, sendo 6 aulas por bloco. Ou seja, 24 aulas o básico 1, 24 aulas o básico 2. Ou seja, o básico completo tem 48 aulas. E isso é um cronograma de aulas de 1 hora. Então, são 48 horas aproximadamente. Isso que eu fiz aqui e eu te mostrei. Bom, então, eu preparei alguns bônus para vocês nessa turma. Vamos saber? Eu preparei 8 bônus para vocês. É a turma com o maior desconto, com os maiores bônus, com os melhores bônus. Eu nunca fiz algo desse jeito. E eu tenho certeza que será a última vez, então aproveita tua oportunidade, viu? Vamos saber quais são os bônus? O bônus número 1 que eu separei para você é a Comunidade Hola Espanhol. É um grupo onde é a comunidade de alunos do curso. Então, temos alunos formados, alunos que acabaram de começar, alunos que já começaram há um pouco tempo. Então, temos alunos de todas as idades, de todos os níveis. Enfim, é uma comunidade incrível, que geralmente eu não faço isso e não dou oportunidade. Mas para essa turma, eu vou dar a oportunidade de participar da comunidade. O segundo bônus que eu vou dar é sobre a gravação das aulas. Geralmente as aulas não seriam mais gravadas, mas eu vou dar de bônus para vocês as gravações das aulas desta turma. O bônus 3 eu vou te dar a imersão em espanhol, que é uma imersão de 5 dias que eu te dou durante uma semana nas férias, como se fosse uma colônia de férias. A gente aprende conteúdos novos, revisa, aprende gírias, aprende várias coisas legais, estuda com música, estuda com filmes, estuda com livros. A gente estuda, é um dia bem diferente para a gente revisar e aprender e aprofundar os nossos conhecimentos. O quarto bônus é a Jornada ao Espanhol, que é um evento de 3 aulas onde a gente fala sobre uma situação e a gente vai estudar essa situação bem feita. É como se fosse uma revisão do curso. E a jornada acontece no final do básico 2, tá? No final dos 2 básicos. Já o quinto bônus que eu vou disponibilizar para vocês são as aulas de conversação em grupo que eu vou disponibilizar e a gente vai fazer aproximadamente de 15 em 15 dias. É um novo bônus, nunca houve esse bônus, tá? Nas turmas, esse é o mais inédito, é o novo bônus e o próximo também, né? Os 5 e o 6 são os mais legais e esse é o 5, o próximo vai ser o 6, é um dos mais legais. Então, as aulas de conversação em grupo que vai acontecer de aproximadamente 15 em 15 dias, que vamos juntar vários alunos, vai ser bem legal pra gente dar uma brincada aí e podermos também aprofundar mais conhecimentos e conversar um pouco, praticar nossa pronúncia. No bônus 6, eu vou dar pra vocês 5 aulas particulares. Então, se você quiser fazer parte dessa nova turma, você vai ter a oportunidade de, durante o curso, fazer 5 aulas particulares. E aí vamos conversando sobre horários e etc. Se você vai fazer comigo aulas individualizadas, ou seja, apenas eu e você também vai receber esse bônus de 5 aulas particulares e poderá fazer conforme quando você querer. O bônus 7 é porque eu vou te dar todas as apostilas
e slides. Em todas as aulas eu vou disponibilizar isso para você, isso como bônus. O bônus 8 eu vou disponibilizar também para você como bônus os áudios em MP3 para você revisar e praticar sua pronúncia. Nenhuma turma teve tanto bônus assim, bônus tão incríveis. Isso resultaria em aproximadamente R$797, isso mesmo. Aproximadamente R$800 de graça para você. Incrível, né? Então, você não pode perder essa oportunidade de ter até 25% de desconto nos preços do curso e, além disso, 8 bônus. A comunidade, a gravação das aulas, a imersão, a jornada do espanhol, as aulas de conversação em grupo, as 5 aulas particulares que eu vou te dar de bônus, as apostilas visuais em todas as aulas e os áudios em MP3 para praticar a pronúncia. Que incrível, não? Então, como eu vou poder me inscrever? Aqui a gente tem um formulário de matrícula, onde você vai colocar seu e-mail, seu nome completo, vai estar esse vídeo aqui que você acabou de assistir, se você quiser rever alguma informação, você vai confirmar seu e-mail, colocar seu número de telefone, se você vai estar comprometido a participar de todas as aulas, sim, não ou talvez, quantas aulas você quer por semana, então se você quer fazer uma aula por semana ou 2 aulas por semana, se você vai estudar comigo 1 ou 2 meses, ou 3 meses ou mais, pra gente saber aproximadamente o seu desconto, quanto você vai querer pagar. Na verdade vai depender, né? Vamos ver como você vai se sair. Se você vai querer estudar 1 mês comigo, 2 meses comigo, ou com 5% de desconto, ou 3 meses comigo, que uma aula semanal durante 3 meses você vai ter 10% de desconto, ou 2 aulas semanais, 25% de desconto. Ou seja, não sei se você já entendeu, mas o jeito mais barato de economizar é fazer 2 aulas por semana de 3 meses ou mais. Então, vamos voltar aqui no vídeo, porque deu uma atrapalhada, eu não sei se vocês conseguiram pegar. Então, a gente tem aqui, né, confirmar o e-mail, colocar se vai estar comprometido a participar, quantas aulas você quer por semana, seu número de telefone, que é muito importante, seu e-mail, quanto tempo você vai estudar comigo, se você quer aula em turma, uma aula individual, então só eu e você, ou se você ainda não sabe, Juan, eu vou querer começar aula em turma, mas mais pra frente eu quero fazer aula individual. Não tem problema, os preços são os mesmos, os descontos e as promoções vão continuar os mesmos, ou seja, de qualquer forma vai valer a pena, ok? Apertar e enviar sua matrícula será confirmada e vamos entrar em contato e colocar no grupo oficial. Confirma sua inscrição, é só você clicar em sim e clicar em enviar. Assim a sua inscrição será completa e você será parte do Hola Espanhol, será um dos nossos alunos. Então, é isso. Como se inscrever? Preencher o formulário de inscrição com os dados e etc. Fazer a primeira parcela ou entrar em contato, se você quiser. Juan, eu vou enviar o pagamento da primeira parcela do primeiro mês já. Então, você vai entrar em contato comigo, que eu estou nos grupos de WhatsApp, e vai me pedir a chave Pix ou outros meios que você preferir. É só você me pedir que eu te enviarei, ok? Gente, gostaram de aprender espanhol? De começar a aprender espanhol? Isso é só o início. Então, fique ligado, as inscrições estão abertas, é só você clicar no link que eu estou enviando lá nos grupos exatamente agora. E também se inscrever. Eu tenho certeza que esse é só o início. Chicos, muitíssimas graças. Muito obrigada a todos que fizeram parte até aqui do desafio. Esses últimos dias foram incríveis. E eu tenho certeza que esse é só o seu primeiro passo. É isso mesmo. Muito obrigado por tudo e eu te espero lá dentro do curso Hola Espanhol. Faça sua inscrição e não perca esse super desconto e esses 8 bônus que estão incríveis. Agora vocês vão poder acompanhar a história de alguns alunos que já fazem parte do método, que eu vou disponibilizar aí agora alguns vídeos para vocês verem. Chicos, muchísimas gracias y esto es solo el inicio de tu aprendizaje en español. Muchísimas gracias, besos y hasta luego. Adiós. Mi nombre es Semla. Yo estoy aquí para hablar del curso Hola Espanhol Básico. O curso é maravilhoso. Eu aprendi bastante desde quando comecei. E eu queria dizer a vocês, compensa gastar 1 hora do meu dia, 2 ou 3 horas do meu dia
da minha semana fazendo esse curso, claro que compensa. É um curso maravilhoso, com apostilas, materiais, tudo que você precisa e auxiliação do professor. A qualquer momento você pode chegar e falar com ele que ele vai te ajudar no que você tiver dúvida. Então, pode chegar nele e perguntar pra ele. E, inclusive, o professor Juan é um ótimo professor. O curso é maravilhoso. Compensa, super recomendo. Les estou. Adiós. Olá, meu nome é Samuel Marlon e estou estudando espanhol com o curso Olá Espanhol Básico. Muitas pessoas acham que o espanhol é quase igual ao português. Bem, não, embora haja sim algumas semelhanças, o espanhol é uma língua bem diferente do nosso português. Você quer um exemplo? Sabe como fala a frase "eu pedi uma salada com cenouras ao garçom"? Vou te dar 10 segundos. Pausa o vídeo e pensa. Pensou? Se você falou algo como "eu pediste uma salada com cenouras para los garçones", parabéns! Você errou muito feio. A frase na verdade seria como "pedi uma ensalada com zanahorias para el camarero". Certo? Sim, zanahorias é cenouras e camareiro garçom, por mais incrível que pareça. Esse é só um dos muitos exemplos que eu poderia dar. Então, sim, vem aprender espanhol. Hola a todos, me llamo Julia, yo soy estudiante del curso Hola Espanhol Básico. Bom, para quem não entendeu, oi, meu nome é Júlia e eu sou aluna do curso Hola Espanhol Básico. Bom, hoje eu vou falar um pouco da minha experiência, de como tem sido e como foi quando eu entrei no curso. Eu comecei pelo desafio Hola Espanhol. Eu vi que o Juan tinha publicado no Instagram dele sobre o desafio, né? Que ele ia mostrar a metodologia dele, falar um pouco do espanhol, como que é a cultura e tudo mais, dar algumas dicas também. E aí, se eu não me engano, no dia 7 de outubro foi quando começou. E eu falei assim, por que não, né? É um jeito de aprender uma nova língua, um novo idioma, uma nova cultura. E é de graça. Então eu fui ver como que era, né? Eu me interessei bastante pela metodologia, pelo ensino que ele dava. E aí foi quando eu entrei pro curso Hola Espanhol Básico, que eu estou até hoje. Confesso que no começo eu estava muito nervosa, porque era a primeira vez que eu estava em um curso. Mas, bom, falando um pouco de como até hoje é uma aula por semana, que é toda quinta-feira, das 3h30 às 5h30. É um horário ótimo, que não ocupa muito tempo do seu dia. E eu não tenho nada para reclamar do curso, sinceramente. Eu acho a metodologia, o ensinamento, né? Como ele ensina, é um jeito que você consegue, tipo, prender na mente, sabe? E eu acho que para você aprender uma nova língua, não é só o curso que tem que ser bom. Você também tem que se dedicar, se esforçar, né? E isso que eu sempre tento fazer, me esforçar bastante. A gente já teve uma prova, né? A semana de prova. Eu fui bem, graças a Deus. E espero que nas próximas também, mas enfim. Minhas experiências até agora foram muito legais. Tivemos momentos muito engraçados, momentos assim que realmente foi muito legal. Não é só tipo 100% estudar. A gente teve uma semana que foi a imersão Hola Espanhol, que a gente fez bastante brincadeiras, né? Conheceu uns aos outros. Então foi assim um aprendizado.
é bem legal, sabe? Então eu vim falar aqui que o espanhol não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que ele acho não, eu tenho certeza que ele é mais fácil do que o inglês, porque o espanhol é parecido com o português, né? Não é totalmente igual. Tem umas palavras que são iguais, mas até tem significados diferentes. Mas a minha experiência até agora foi muito boa. O Juan é um ótimo professor. Então, se você tiver a oportunidade de um dia assistir uma aula, né, eu convido vocês a assistirem, porque é muito bom, sabe? Você fala assim, nossa, eu tenho uma meta para esse ano de aprender uma nova língua. Pronto! Já pensou você falar assim, nossa, olha, eu sei falar espanhol, ou até no futuro isso pode ser bom para você, porque você pode ganhar um emprego melhor, você pode viajar para o exterior. Então, e uma grande parte dos países também falam espanhol, até nos Estados Unidos, né? Então, você aprende muita coisa lá. Eu, assim, amo. Eu já fiquei muito, como que eu posso dizer, nervosa no começo, mas eu venho falar que não é um bicho de sete cabeças, todo mundo pode aprender, e eu tenho certeza que daqui pra frente ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda vai acontecer muita coisa legal e vou aprender muita coisa também. E então, mais uma vez eu falo, se você tiver a oportunidade de assistir uma aula, entra para ver como que é a metodologia, se você gosta, ele passa toda a aula, tarefa, exercício, desafio de pronúncia, e nas outras aulas ele corrige a tarefa. Então é bem legal, os materiais de aprendizagem. É muito bom também, então você consegue aprender muita coisa e vale muito a pena. Então é isso, essa é a minha experiência que tem sido até agora e como foi. Eu não me arrependo de ter entrado, né, no curso, espero chegar até o final. E é isso, um beijo e até a próxima. Adiós!